identificar 4 problemas crónicos de ordenamento do território de natureza geral, ligados à má governação e à má governança. Primeiro, a incerteza em relação às regras, tanto por excesso como por defeito, o que gera, numas vezes, burocracia demais, provocando até injustiças graves, e noutras vezes o facto de o ordenamento do território se encontrar preso pelos direitos adquiridos, como acontece em vários casos no litoral e nas zonas ribeirinhas. Um segundo problema crónico são os buracos legislativos, que não se entendem e que podem ser vazios legislativos, como acontece com o cadastro, que ao cabo de tantos anos e tentativas continua por fazer, ou então o enfraquecimento, por exemplo, da Lei dos Solos de 2014, que veio alterar a Lei de Bases de Ordenamento do Território e Urbanismo de João Cravinha em 1998 e que, no fundo, acaba por acabar com as hierarquias de planos, abrindo campo ao facto incompreensível de planos especiais de escala superior ficarem sujeitos a planos de escala inferior, como é o caso dos planos diretores municipais. E isto acaba por criar uma enorme dificuldade em integrar os requisitos desses planos especiais dos PDMs, e isso criou também a maior confusão, e como já se sabe, quando há confusão não há ordenamento do território, prolifera o oportunismo e as decisões arbitrárias. O terceiro problema associado a esta vulnerabilidade é a vulnerabilidade que se cria com a deslocação excessiva de determinadas decisões para o poder local, que naturalmente está mais vulnerável porque tem menos capacidade para se defender sem acompanhamento da administração central, e vê-se isso em alguns casos até de pressão de construção do litoral, em que alguns autarcas estão contra por causa da erosão e da subida do mar, mas é-lhes difícil agir sem o apoio da administração central. Um quarto e último aspecto são os casos vergonhosos que criam um enorme desrespeito pelo ordenamento do território e que têm a ver com os vícios e as injustiças sentidas pelos cidadãos quando vêem regimes de exceção constantes facultados, por exemplo, aos vistos gold ou aos PIN, não é? Os chamados projetos de interesse especial, e que depois os cidadãos só encontram para eles dificuldades. Por exemplo, não se pode deitar abaixo casas de pescadores e depois construir um hotel na praia, como está a acontecer, por exemplo, em Matosinhos, ou mandar recuar as Ilhas Barreira no Algarve e depois aprovar urbanizações em alguns sítios do Algarve, enfim, ou obrigar uns a respeitar os requisitos das áreas classificadas, rede Natura e outras, e depois não acontecer nada com outros, porque justamente têm regimes de exceção, não é, por exemplo, o caso da Comporta. Quanto ao papel do ordenamento do território na reconstrução da economia, eu deixaria quatro ideias. Em primeiro lugar, uma das maiores oportunidades em termos de ordenamento do território está centrada na mobilidade limpa e na nova economia de energia limpa, pode ser o solar, a energia das ondas, o hidrogénio. É urgente incentivar os transportes elétricos e até já se constroem caminhões de carga elétricos em Portugal e, claro, construir infraestruturas de transportes públicos, ferrovia, reativar e modernizar linhas que ficaram desativadas, não é? Construir novas e instalar os transportes de metro a várias escalas, a começar pelas áreas metropolitanas. É uma forma de criar emprego, riqueza e mais bem-estar e qualidade de vida e saúde para todos, porque gastamos muito menos tempo e energia em transportes rodoviários e portanto, há menos impactos para a saúde em termos de poluição atmosférica, portanto, ganha-se por um lado e poupa-se por outro. Tudo o que tem a ver com esses transportes limpos e geração de energia limpa. Depois, num segundo aspecto, e na mesma linha, apostar numa transição energética justa e inclusiva, envolvendo, não é? Que também tem a ver com o ordenamento e com a economia. Porquê? Porque nós temos um parque edificado, em grande parte desqualificado, a necessidade de ser reabilitado com eficiência, sobretudo se pensarmos nos subúrbios das grandes cidades, mas não só. E temos um dos maiores índices de pobreza energética à escala europeia, apesar do nosso clima temperado. Ora, a transição energética para uma economia de baixo carbono que passa por microgeração via solar, comunidades energéticas, evidentemente, eficiência e redes inteligentes, e isso traz vantagens sociais evidentes e também económicas, porque gera emprego qualificado, reduz-se a fatura elétrica nacional e também a fatura do Serviço Nacional de Saúde, porque com mais conforto térmico haverá muito menos doenças, muito menos pessoas a acorrer ao Serviço Nacional de Saúde e ao mesmo tempo
reduzem-se as emissões de CO2 e é importante que isto chegue a todos os grupos sociais. E aí nós precisamos de fazer uma ação de comunicação muito forte, porque estamos a falar de um tema muito complexo, que é a energia e é a questão da eletricidade. Com os níveis de iliteracia que temos em Portugal, nós temos que fazer aqui um processo de aproximação muito grande às pessoas, senão vão ficar de fora muitas, e não é isso que se pretende, é exatamente o contrário. A terceira passa por reconverter o turismo. Não se trata, obviamente, de acabar com o turismo, isso seria um absurdo que ninguém deseja, mas criar políticas que deslocassem o turismo de massas rápidas, descontroladas e que muitas vezes são destrutivas e instáveis, até no sentido em que não trazem rendimento estável ao país, e estimular um turismo de qualidade, com menor densidade e mais valias superiores, um turismo de saúde, termal, por exemplo, com bem-estar, reabilitação física. Portugal tem ótimas condições para isso, tem paisagens, tem águas termais, tem gastronomia local, tem capacidade de produção agrícola de saudável proximidade. Portanto, ora, isto requer o quê? Requer um ordenamento do território em termos de conservação da natureza e rede nacional de áreas protegidas. Eu diria mesmo uma infraestrutura ecológica nacional que proteja os solos e a água e a floresta e a biodiversidade, e assim proporcione esses serviços de saúde e ecológicos, porque tanto este turismo de saúde como o ecoturismo são já hoje uma atividade económica de futuro e uma área que cria riqueza e cria muitos empregos, sobretudo este que se pode criar, pode-se chamar um cluster de um turismo de saúde no país. E claro, neste contexto é preciso repensar o novo aeroporto de Montijo, não só porque vai dar cabo de uma das mais importantes reservas naturais da Europa, que é o Tejo, não é? A reserva natural do Tejo, como porque, se de facto o turismo tem que ser reconfigurado de uma forma mais sustentável, ou seja, com futuro, isso torna o aeroporto completamente desnecessário. Uma quarta e última nota para sublinhar que uma verdadeira política de ordenamento do território tem que ser capaz de remover do nosso pesadelo ecológico e financeiro, um pesadelo que é o da ruína do litoral. E fazê-lo já, por um lado, suspendendo os direitos adquiridos em zonas costeiras de risco comprovado pela erosão exponenciada pelas alterações climáticas, portanto, pela subida do nível do mar, e também nas zonas ribeirinhas de Lisboa e do Porto, por essas razões, mas também por razões estéticas, declarando o estado de emergência costeira. É possível declarar esse estado de emergência neste caso, e por outro lado, não podemos gastar dinheiro público, que já não há, em obras costeiras que não têm futuro e que teremos que recuar necessariamente. Isto até porque vamos necessitar desse dinheiro para recuar e reconstruir infraestruturas públicas, essas sim têm que ser recuadas, como é o caso de algumas estações de tratamento de águas residuais que se encontram neste momento em áreas costeiras e até de algumas linhas férreas demasiado próximas da costa. Portanto, não podemos gastar esse dinheiro a proteger com os porões e obras pesadas e mobiliário abusivo. E claro, muito menos, portanto, aprovar essas construções que além de desfigurarem as paisagens e as cidades, vão depois sair caras às gerações futuras. Eu diria, para terminar, que um território ordenado permite, sem dúvida, mais riqueza social, económica e ambiental, implica menos custos públicos e promove a prosperidade de uma sociedade.